O processo de consolidação do projeto é trazer para dentro do projeto aquilo que foi medido pelos executores, pela equipe executante. Então, a gente vai dentro do projeto, na tabela Performance Input, resgatar o desempenho como dado de entrada, ou pelo menu View, Performance, submenu Performance Input, ou pelo painel geral, janela geral do aplicativo, selecionando o projeto e abrindo a tabela Performance Input. De qualquer forma, a tabela de Performance Input foi aquela que gerou o plano de trabalho e que distribuiu item de menu Performance Inputs, Distribute as Documents. Nós já distribuímos. O processo agora é de consolidação. Então, pela janela de Performance Inputs, nós vamos ao menu Performance Inputs, Consolidate from Documents, porque foi distribuído para pastas e agora ele vai retirar das pastas o documento. De outra maneira, seria exportou para um documento, esse documento foi distribuído e agora ele importa do documento. Então, o menu permite Performance Input consolidar a partir das pastas distribuídas do sistema ou consolidar pelo item de menu Import from Documents a partir de um documento recebido. Vamos fazer primeiro o método automático, procedimentado pela organização com o uso da ferramenta. Consolidate from Documents. Ele vai buscar o boletim de medição, resultado do plano de trabalho preenchido. E ele traz para dentro da tabela de Performance Input tudo que foi declarado pelo Manager A, Manager B, Manager que foi responsável pelas suas atividades, pelos seus planos de trabalho. Aqui só temos um. E aqui ele manda uma mensagem. Code a Texas 002 foi adicionado ao projeto. Outra mensagem. A Texas 001 foi adicionada ao projeto. Outra mensagem. Uma equipe foi adicionada e o Manager A foi bem sucedido, mas falhou para o Manager B, porque nesse período sabemos que temos vários managers, mas só um tinha que trabalhar, só um trabalhou, só um devolveu e o processo foi bem sucedido só para um. Os outros, embora conscientes de sua existência, o sistema não recebeu nada. As duas atividades mencionadas estão aqui. São atividades extras, não previstas, pelos motivos já explicados no material de apoio. Temos uma codificação que foi dada pelo próprio executante, temos o nome e a descrição da atividade e todas as outras informações que estão afetas à atividade, porém, uma atividade foi paga, realizada, construída como um pacote fechado, um contrato, e a outra foi realizada com uma equipe conhecida do projeto. A equipe é a equipe código A, recurso A, código A. Se houvesse uma equipe diferente trabalhando na atividade e a codificação não existisse dentro do projeto, ela não ia aparecer. O Spyder não consegue absorver uma equipe que não existia cadastrada. Consegue admitir trabalhos realizados e, eventualmente, utilizando a própria equipe ou as próprias equipes que ele possui no cadastro. As atividades foram incluídas, mas foram destacadas num pacote. Direct Work, projeto, foi um pacote dentro do projeto geral que mostra um título de Unscheduled, bem chamativo, e com o nome de pacote Unscheduled Activities, de modo que o planejador consiga entender com clareza que isso não estava de fato previsto. Então, o que nós temos é a consolidação das atividades que foram distribuídas de volta com as quantidades numéricas acertadas, produção acertada e também com os campos
que foram preenchidos chamo de campos justificativas, não quantitativas, justificados ou quantitativos. Nesse caso aqui, são os campos que explicam os desvios, as causas, os responsáveis, e no caso de violação de sequência de produção, o motivo e as consequências e responsabilidades também. Uma vez que isso foi lido pelo planejador, uma vez que as quantidades, datas e consumos foram aprovados pelo planejador, ele passaria para a última etapa, que seria o botão vermelho V, transferir todas as informações declaradas como informações declaradas, conferidas para a base histórica de desempenho. Mais uma vez, viu? Performance, tabela de input e tabela de arquivo do que aconteceu. Dei um Ctrl clique e hoje nós não temos nada declarado como feito, histórico, aprovado. Nós temos uma proposta. Então, a proposta do Input Table, Performance Input Table, uma vez aceita, o botão é Transfer Performance Data into Performance Archive. Transferir o que foi apresentado para a tabela, o arquivo de desempenho. Outra maneira, além de apertar o botão vermelho com Vzinho, é Performance Inputs, Transfer tudo para o projeto. Transfer a Performance Data into Performance Archive. Eu vou colocar as tabelas lado a lado para que seja possível identificar essa transferência. Assim que os dados são entendidos, conferidos, validados, Transfer Performance Data into Project Performance Archive. Claro que a versão atual é a versão X. Se eu incluir desempenho realizado, a nova versão do arquivo não pode ser a X. É a X mais 1. Por quê? Porque o que era feito, o que era tido como Performance Input, Ctrl clique, agora passa a ser arquivo de desempenho já realizado. Saiu do que era analisado, previsto, entendido, conferido e agora faz parte do acervo de desempenho do projeto. Mais na frente vamos ver que o nosso projeto, que teve uma versão incrementada de uma unidade, ou seja, essa versão é diferente da primeira versão. Ela agora já possui um tempo corrido, nesse caso, uma semana, já tem uma identificação de linha tracejada mostrando o momento atual, diferente do momento atual da versão 0, que era o começo do projeto. Já temos uma tabela de arquivos de desempenho aceito como realizado, com todos os campos quantitativos e os campos show columns, os campos justificados, os campos justificativos, os campos com a justificativa. A leitura, então, do nosso projeto, agora na versão incrementada, é um conjunto de dados quantitativos diferente da versão anterior e um diagrama de Gantt diferente da versão anterior, onde há a declaração de uma linha pontilhada que mostra a data de status, momento em que nós estamos. À esquerda da linha pontilhada é o passado, as cores desaparecem, e à direita é o futuro, não o futuro real, futuro projetado por conta do que foi feito até então. Observando com certa atenção, a linha tracejada nesse momento mostra coisas feitas e coloridos, que deveriam ter sido feitos. Na próxima etapa, nós vamos ter que recalcular todas as grandezas do nosso projeto, porque o que já passou, é o cinza, foi produzido.
O que está colorido antes da linha de status deveria ter sido produzido, não foi. Essas linhas não podem ficar no passado, essas cores não podem ficar no passado. Elas têm que ser colocadas no futuro, e esse será o próximo passo, quando nós vamos recalcular a projeção do nosso projeto, que hoje termina conforme agendado. Mas por conta do desempenho registrado na tabela de Performance Archive, terá uma projeção de metas diferentes. A consolidação, conforme foi comentada na etapa anterior, em cima do projeto que nós acabamos de mostrar, ela pode ser feita através de duas maneiras. View, menu View, Performance Input. Ela pode ser feita através do item consolidação dos documentos, que foi apresentado anteriormente, ou pela consolidação, pela importação de dados de um documento. O Consolidate from Documents automaticamente localiza as pastas onde as informações deveriam existir e faz o trabalho de busca automática. Mas o Import from Documents te pede onde está o arquivo de consolidação. É do gerente 1, do gerente 2, do gerente A? É do gerente A. E é a versão do período. Esse documento aqui tem que ser melhor controlado, porque está sendo feito de forma manual e consciente do nosso planejador. O automático vai nas pastas pré-definidas dos gerentes pré-ajustados, registrados, e faz o trabalho. Aqui eu tenho que escolher qual gerente de qual período. Esse é o gerente A do período em questão. E ele traz e me mostra também as atividades extras, o recurso utilizado, se foi um recurso utilizado do grupo do próprio projeto. Eu vou apagar e vou fazer uma simulação aqui. Eu vou chamar esse documento 2, vou abrir o documento 2 e não vou dizer que foi o A que fez o trabalho. Eu vou dizer que foi uma equipe B, uma equipe 999, que eu tenho certeza que não está dentro do cadastro do projeto, do cadastro original. Então, se eu fizer isso, e eu pedir para consolidar de um documento que foi produzido por um gerente A do período correto, as mensagens vão ser diferentes. Recurso com código 999 não foi encontrado. Se o recurso não foi encontrado, você não vai encontrar ele aqui. Aqui veio o recurso A, mas normalmente não encontrando o recurso, não vem recurso nenhum. Deixa eu arrumar isso aqui. Não tendo recurso A, não tem recurso nenhum. Deveria apagar isso aqui, mas não quer apagar. E o processo se mantém. Ele continua fazendo a consolidação. O planejador precisa verificar se os campos de justificativa estão preenchidos, se os valores preenchidos fazem sentido, se as quantidades foram ajustadas, para que ele possa transferir o que está na tabela de input para a tabela de arquivo de desempenho. Já foi demonstrado, mas fica a informação aqui. View, diagrama de atividades, Ctrl apertado. Eu encontro aqui o diagrama de atividades e quando eu transferir, ele me avisa. Versão atual, sem desempenho, nova versão com desempenho. E as atividades de consolidação do futuro vão seguir essa linha. Nova atualização de desempenho, novas informações. Novas informações, projeto diferente. Projeto
com características futuras e de declarações de produção diferentes. Nova versão. Vou dizer que sim, a versão 0 que está aqui no topo deve ser alterada para a versão 1 e, de maneira idêntica, a linha de status pontilhada vertical aparece, mostrando lado esquerdo o passado com algo produzido que estava na tabela de entrada, foi aceita, a tabela foi aceita, e Performance Archive, Ctrl apertado, mostra que essa informação foi transferida para a tabela de desempenho confirmado, e agora à esquerda, que foi confirmado na cor cinza, e o que não foi feito nas cores, nas configurações originais do diagrama de Gantt. Essas configurações originais mostram que na esquerda da linha de status houve alguma coisa concluída e alguma coisa não concluída, colorida, não foi feita. Próxima etapa, como já foi dito, é calcular o projeto para que o que não foi feito no passado vá para o futuro e mostre para o planejador os impactos que devem acontecer em todo o projeto.